Recentemente foi descoberto aqui na Liberdade um sítio arqueológico com ossadas, nove ossadas humanas do século XVIII e XIX, que alguns pesquisadores já estão dizendo que são de escravos. Mas o que essas ossadas têm a ver com o bairro da Liberdade, com o bairro de japoneses, né, o bairro oriental de São Paulo? Vamos descobrir. Salve pessoal, sou o Gustavo do Clio História e Literatura, falando um pouco mais puxado que eu gosto, da hora. Vou falar hoje sobre o bairro da Liberdade, né, sobre a Capela dos Aflitos. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre aquele local ali que muita gente vai fazer compra, vai comer yakisoba, temporá, vai fazer compra no Empório Azuca, paga nós. E bora lá, se gostarem do vídeo, dá aquele curtir, compartilha nós e segue o Clio nas redes sociais que está aqui embaixo. Vou repetir isso no final, mas é porque vocês têm que seguir. Segue nós. No último dia 6 de dezembro foi descoberto na Liberdade ossadas humanas, né? 9 ossadas humanas de pessoas que foram enterradas lá. Por que enterradas? Porque elas estavam em posição, né, de sepultamento e com as pernas viradas para a igreja, a Capela dos Aflitos, que era uma prática que era usada no século XVIII e XIX. Você enterrava as pessoas no cemitério com o pé virado para a capela. Mas o que é essa descoberta arqueológica lá na rua Galvão Bueno, mais ou menos entre o número 67 e 69, tem a ver com o bairro japonês da Liberdade? Tem tudo a ver. Porque o bairro da Liberdade nem sempre foi um bairro de japoneses. Na verdade, nem hoje é ainda, né? Mas vamos entrar nesse assunto. A gente tem que pensar que a cidade de São Paulo, né, no século XVII e XVIII, era só aquele centrozinho da Sé ali, o pequenininho, né? Rua Taguatinguera, o triângulo histórico, que o pessoal fala, entre a rua São Bento, as igrejas São Bento, São Francisco e do Carmo. Que o lado do Carmo não existe mais, mas a gente substitui hoje em dia pelo da Nossa Senhora da Boa Morte. Era aquele triângulozinho. Era a cidade de São Paulo na época. E o limite sul, né, então o extremo sul da cidade de São Paulo na época, era o bairro da Liberdade, que não era o bairro da Liberdade na época. Era conhecido como Largo da Pólvora por causa a Casa da Pólvora que tinha ali. E lá tinha o Largo da Forca, né, onde era feita a execução das pessoas pela forca. Que hoje, quando você sai do metrô da Liberdade, lá na praça, tem aquela igreja de frente lá, que ela é um pouco altinha, que tem o velário. Era lá a forca. Sim, as pessoas eram enforcadas na cidade de São Paulo, como no Brasil todo. Isso vai acabar com Dom Pedro. Dom Pedro II. Porque ele se arrependeu de ter matado o cara lá. Mas depois volta na República, então depois a gente discute isso. Mas vamos começar essa bagaça. São Paulo não tinha cemitérios antigamente, né? Não tinha cemitério no século XVIII, nem no século XVII. Como as pessoas eram enterradas? As pessoas mais ricas, né, o pessoal da classe alta, o pessoal legal, e eram enterradas dentro das igrejas, né? Tinham as criptas, o pessoal era enterrado dentro das igrejas, né, com cada lá. Quem não tinha dinheiro, mas não era da alta, assim, né, não era os cara grande, era enterrado em volta das igrejas, né? Tinha os lugarzinhos em volta do lado de fora da igreja, enterravam. E quem era pobre, qualquer buraco servia. Em 3 de outubro de 1774, Dom Manuel Frei da Ressurreição, que era bispo, né, de São Paulo na época, decidiu que a cidade estava muito grande, né, precisava de um cemitério. Então, ali no limite sul da cidade de São Paulo, eles constroem o cemitério dos Aflitos, lá ali onde hoje é o bairro da Liberdade. E em 1776, eles constroem uma capela, a Capela dos Aflitos, que está lá até hoje. Não é a mesma capela, porque quando eles constroem em taipa de pilão, né? Pilão, com as construções da época. E ao longo do tempo ela acaba sofrendo umas reformas e vai para tijolo. Mas continua sendo uma capela bem antiga. Agora temos um cemitério, então quer dizer que todo mundo vai ser enterrado lá? E não, mentira. Vai continuar a mesma coisa com os ricos e os mais que tem pessoal que tem dinheiro vão continuar sendo enterrados dentro das igrejas e ao redor, mas quem é pobre, quem é indigente e as pessoas que cometiam crimes eram destinadas ao cemitério dos aflitos. Tanto que tinha forca ali do lado. A pessoa, quando era condenada à forca, ela ficava presa dentro da capela dos aflitos que tinha ali. Ela subia pela forca,
era enforcada e devolvida ao cemitério já enterrada. E era uma prática portuguesa da época construir os cemitérios longe, bem longe do centro da massa populacional, né? Então você pegava os extremos da cidade e fazia o cemitério. Você nunca fazia o cemitério dentro da cidade, e sim longe. Daí vem também uma coisa da Idade Média. O Bruno pode falar isso com vocês depois, sobre o medo da morte. E todos os pobres e indigentes condenados à morte em escravos são enterrados lá até 15 de agosto de 1858, quando se encerra todas as operações naquele cemitério dos aflitos e é jogado para mais longe, porque a cidade cresceu, então a cidade já estava ocupando aquela área. Então eles mandam para mais longe, muito mais longe, bem longe, que é o Cemitério da Consolação, que hoje fica bem no centro de São Paulo. O Cemitério da Consolação, quem não sabe, foram terras, né, doadas pela Marquesa de Santos para a Diocese de São Paulo, né, para poder construir um cemitério público da cidade ali. Como já disse, a cidade começa a crescer e os cemitérios dos aflitos ainda estão lá. As pessoas pararam de ser enterradas, mas ainda continuavam os corpos enterrados lá. Então vem a solução de, adivinha, em 1810, lotear os terrenos. Isso, vamos crescer a cidade, vamos expandir, vamos lotear os terrenos do cemitério. E alguns documentos dizem que todos os corpos que estavam, né, todos os ossados, todos os restos humanos que estavam no cemitério dos aflitos foram trasladados para o cemitério da Consolação. Aí que a gente provou que estava errado. Tá errado. Tinha gente lá ainda. Então isso é uma das provas do descaso com as pessoas que foram enterradas lá. Porque chegaram, concretaram tudo e construíram em cima. Com os terrenos loteados, eles pegaram o dinheiro e investiram na construção de uma nova catedral. Uma catedral digna de uma grande metrópole que estava crescendo, né? E que foi a Catedral da Sé. Não que toda a catedral tenha sido financiada pelo loteamento, mas parte do dinheiro foi para lá, segundo a Arquidiocese de São Paulo. A cidade vai crescendo, vai se expandindo, seus limites vão sendo o Tatuapé, com o cemitério da Quarta Parada, mais o cemitério da Lapa, ela vai se expandindo até chegar a Guaianazes, Capão Redondo, vai chegando nas extensões de hoje, né? E estão se expandindo cada vez mais. E a capela continuava ali resistindo, né? Com uma rua que ligava ela à Rua dos Estudantes. Inclusive, sabe por que Rua dos Estudantes? Porque conforme o crescimento da cidade de São Paulo, no fim do século XIX, começo do século XX, a gente tinha a faculdade de Direito, né, lá no Largo de São Francisco, e várias outras faculdades ali no entorno do centro de São Paulo. Então, todo mundo que vinha de fora, né, todos os estudantes que vinham de fora para estudar nessas faculdades, precisavam de uma pensão, de um lugar para ficar. E naquela Rua dos Estudantes tinham várias pensões onde eles podiam ficar, e de tantos estudantes naquele local, virou a Rua dos Estudantes. E ali tem a maior representação do estudante brasileiro, porque a Rua dos Estudantes faz esquina com a Rua dos Aflitos, que é a Rua da Capela, que é uma rua sem saída que liga a capela no final. E antes de chegarem os japoneses, pode ver que eu não falei de japonês nenhum até agora. Antes de chegarem os japoneses em 1912, haviam chegado os alemães, né, os alemães protestantes, que eram marginalizados e jogaram para lá. Inclusive, o trabalho da minha professora, Silvia Siriani, muito bom. Se quiserem, leiam, muito bom. Os alemães e outras populações marginalizadas ocuparam a região da Liberdade. Então, em 1912 tem a imigração japonesa. Os japoneses chegam aqui, vão lá para a rua de Conde de Sarzeda. Vão para a rua Conde de Sarzedas. Pode deixar essa parte que eu dou uma enrolada. Isso fica engraçado. E lá se instalam, porque tinham várias pensões, né? Como é o bairro mais marginalizado, tinham pensões com quartos que eram porões, né? Que eram mais baratos. Então os japoneses ficavam lá, eles começaram a crescer. Aí ficou o japonês lá, aí virou o bairro japonês. Mas a capela ainda continua lá, continua firme. É o não tempo batendo de frente com os prédios modernos. É a capela que resiste. A capela da história dos negros escravos. Não, que eram escravizados. Ninguém é escravo. Se torna escravizado. Dos marginalizados, dos indigentes e dos condenados à forca, condenados à morte. Ela continua, resiste
Em 1961, ela sofreu um desabamento parcial da sua lateral esquerda. De quem está da rua é a direita. A direita. Por conta de uma obra num terreno ao lado, né, que foram loteados. Inclusive, se você olhar a capela lá, joga no Google que você te viu, Rua das Aflitos lá, a capela é amassada, ela é espremida pelos prédios em volta dela. E uma dessas obras acabou desabando a lateral da capela. Teve a reforma e ela resistiu. Até 1995, quando ela pega fogo, um incêndio criminoso que não sabe como começou, mas ela pega fogo. E se você for dentro da capela hoje, você ainda, em 2018, você ainda enxerga resquícios desse incêndio. Porque tem madeira queimada, que não foi toda substituída, e alguns lugares que estão chamuscados, né? Estão com fuligem preta que impregnou nas paredes. E ali, como já disse, resiste bravamente a nossa capelinha dos aflitos. E essa nova descoberta arqueológica traz à tona, né, que a origem desse bairro. Em 23 de outubro de 1978, a capela é tombada pelo patrimônio histórico. E dá uma piorada na situação. A capela ela é administrada pela Igreja Nossa Senhora das Almas, que é aquela da forca, aquela que eu falei no começo do vídeo, que fiquei lá em cima, perto do metrô. É administrada por ela. Só tem missa lá de segunda-feira, né? Tipo, atualizando aqui, 2018. Só tem missa de segunda-feira, que conta até com uma capacidade máxima de 20 pessoas. E não é feito casamento e nem batizado na capela. E hoje existe uma briga muito grande em relação aos postes. Sabe os postes da Liberdade, aqueles característicos? Bota uma foto aí. Esses postes, ele tem alguns bem na frente da capela. E muitos historiadores, muitos pesquisadores dizem que isso aí tira completamente o significado daquilo, né? Porque tipo, você bota uma coisa japonesa, uma coisa oriental mais recente, moderna, ali, e você tem a capelinha do século XIX, né? 18, capelinha antiga portuguesa colonial. Inclusive o bairro da Liberdade vem com essa política de virar um bairro literalmente oriental, né? Você puxa tudo uma parte mais oriental. Inclusive com a colocação desses postes em todas as ruas, você incentivar o comércio oriental ali. Tem várias leis, inclusive o Dória, tempo atrás, ali estava com um projeto de, inclusive do Bom Retiro virar a Coreia tal, e você incentivar mais essa cultura japonesa no bairro da Liberdade. Ou seja, numa questão comercial, você tira toda essa história dos negros, dos esquecidos, né? E vamos botar os japoneses lá, que eles deram certo lá e vão dar certo aqui. É isso, pessoal. Quem for de São Paulo, vá lá. Se você vier para São Paulo, vá lá, metrô Liberdade, linha azul, ali ó, não tem erro. Desceu o Estudantes, primeira à direita, tá lá, Capela dos Aflitos, Rua dos Aflitos. Conheçam, é muito legal ter contato com esse passado histórico de São Paulo. Não se esqueçam de seguir o Clio nas redes sociais, né? Tá, as redes sociais aqui, vai lá no Instagram, Twitter, Facebook é legal, o Twitter também, Instagram tem stories. E tem o financiamento coletivo também, ajuda nós com o dinheiro aí, beleza? E a vida que segue, obrigado por assistir o vídeo. Temos um vídeo aí, beijo e tchau.